Olá, gente. Professor Robson Muniz, de História do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a insurreição pernambucana. Uma pergunta: o que foi a insurreição pernambucana? Foi um movimento para expulsar os holandeses do Brasil. Foi uma revolta de caráter nacionalista. Se nós olharmos, os próprios colonos acabaram ajudando para que os holandeses ocupassem nosso território. No início, eles tiveram um conflito. O conflito que foi resolvido com a ajuda de Calabar. Calabar acabou ajudando os holandeses a ocupar o território brasileiro. Tudo isso porque eles começaram a entender que seria legal se os holandeses, com toda a sua liberdade e com toda a sua ajuda, viessem para o Brasil. Os holandeses vinham representando a Companhia das Índias Ocidentais. Estavam interessados em explorar o açúcar do nosso território. E aí, meu amigo, ele pegou e disse: vamos ocupar o Brasil? Começaram o processo de ocupação por Pernambuco. Não ficaram só em Pernambuco. Se vocês olharem, se estenderam até a região do Maranhão. Conquistaram o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Eles foram conquistando esses territórios. Dominaram isso que chamamos Brasil holandês. O Brasil holandês foi dominado justamente nesse período. Vocês vão observar um fator importante sobre este processo de ocupação. Vai ser um jovem rapaz, um homem que vai ser representante das companhias das Índias Ocidentais aqui no Brasil. Um cara chamado de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau era um administrador da Companhia das Índias Ocidentais aqui no Brasil. Foi enviado pela Companhia das Índias para poder administrar. Lembrem que a Companhia das Índias Ocidentais emprestava o dinheiro para que os colonos pudessem reerguer os seus engenhos. Em troca, eles tinham todo o apoio dos colonos. Um detalhe importante, que quando Maurício de Nassau chegou aqui no Brasil, ele encontrou 7.000 pessoas vivendo nas piores condições de vida. E começou a recuperar essas pessoas. Todo o dinheiro que o açúcar dava às companhias das Índias, ele acabava investindo um pedaço, investiu uma parte que era tanto dinheiro, que o açúcar era um produto tão valioso, que ele permitiu fazer uma verdadeira urbanização do que chamamos Recife, do bairro de Santo Antônio. Não esqueçam disso. Ele começou a construir prédios, começou a construir palácios, começou a construir canais, começou a construir pontes, deu liberdade religiosa, começou a fazer uma série de investimentos dentro desse território. Esse território foi chamado de Cidade de Maurícia. Era a Nova Holanda. A Nova Holanda. A presença dos holandeses aqui de fato. Observem, de fato, que estava indo tudo bem, até o momento que teve uma praga e o nosso açúcar perdeu sua produção. A produção do açúcar brasileiro e a sua desvalorização acabou fazendo com que a Companhia das Índias não ficasse satisfeito com os recursos gerados. O investidor, aqueles que comandavam a Companhia das Índias Ocidentais, eles não queriam de forma nenhuma perder o dinheiro aqui no território. Então decidiram fazer a cobrança do dinheiro que estavam emprestado, contrário do que era Maurício de Nassau. Maurício de Nassau não gostava de pegar um engenho e penhorar porque a pessoa estava devendo, não.
ele não tinha uma administração totalmente diferente do que a companhia praticava. Era tão diferente do que a companhia praticava, ele era tão diferente que o cara tinha dado liberdade religiosa. O judaísmo tinha ganhado força, o cristianismo tinha liberdade também, e aceitaria a construção da sinagoga Kahal Zu Israel, que foi a primeira sinagoga construída nas Américas. Inclusive veio o rabino, né, Aboab da Fonseca, foi o primeiro rabino empossado nessa sinagoga aí, nessa época. Mostrava que era também um administrador tranquilo, que estava crescendo, sem querer fazer muitas cobranças. Se alguém não pudesse pagar, existia uma forma de negociar, mas com a crise da cana e até com a saída de Maurício de Nassau, o sistema mudou. A Companhia das Índias Ocidentais começou a cobrar tudo que os senhores de engenho deviam. Isso acabou gerando uma grande insatisfação pelos senhores de engenhos. 18 líderes vão se reunir. Em 15 de maio de 1645, 18 senhores de engenho, daqui de Pernambuco, vão acabar se reunindo e vão acabar fazendo um movimento que chamamos de Insurreição Pernambucana. A Insurreição Pernambucana foi um movimento para expulsar os holandeses, que vai ser celebrado naquelas batalhas chamadas Batalhas dos Guararapes, 1648 e 1649. Batalhas importantes para expulsar os holandeses do nosso território. Os holandeses foram expulsos devido a esse movimento e acabou caracterizando o que chamamos de revoltas coloniais, revoltas nacionalistas. Então observe, não vamos perder o foco, O que foi a insurreição pernambucana? Ela foi um movimento, uma revolta nacionalista, porque dela participou os colonos, participou os negros, índios, todo aquele povo que compunha a nação brasileira contra o invasor holandês. Nacionalista, gente, porque reuniu colonos, reuniu brasileiros, reuniu índios e negros, tudo com o mesmo objetivo de expulsar o invasor holandês. Qual o motivo de os holandeses virem para o Brasil? O bloqueio econômico. Os países ibéricos tinham criados para os Países Baixos e dessa forma os Países Baixos não tinham como comprar o açúcar. O principal produto da Holanda era para refinar, era o açúcar, que eles compravam de Portugal. Eles tinham que comprar de Portugal. Só que Portugal não produzia açúcar. Quem produzia açúcar era o Brasil. Como eles não poderiam mais comercializar, porque eles já tinham dado aquele jeito da Companhia das Índias e já tinha sido descoberto, decidiram então invadir o território brasileiro. Quando invadiram o território brasileiro, foram para Salvador. De Salvador, acabaram sendo expulsos. Subiram e lá no Caribe, conseguiram saquear um navio espanhol que transportava todo o ouro, toda a prata
todas as riquezas acumuladas durante um ano aqui na América. Eles saquearam e financiaram a invasão aqui em Pernambuco. O conflito entre os senhores de engenho e os holandeses existiu. No momento em que os senhores de engenho já estavam praticamente derrotados, que os negros já estavam fugindo e já estavam formando quilombos, lembre-se que o principal quilombo foi o Quilombo dos Palmares, onde hoje é a cidade de União dos Palmares, em Alagoas. Apareceu um mulato, um homem que era filho de um português com uma negra, que vai ser justamente o cara chamado de Calabar. Ele acabou mudando de lado. Saiu do lado dos senhores de engenho e foi para o lado dos holandeses. Convencido que a administração holandesa era a melhor. Ele conseguiu também fazer com que os holandeses ocupassem Pernambuco. Deu origem ao que a gente chama de Nova Holanda. Essa Nova Holanda teve um forte crescimento a partir da administração de um cara chamado Maurício de Nassau. Maurício de Nassau foi enviado pelas companhias das Índias Ocidentais para administrar Pernambuco. Quando chegou aqui, o açúcar dava tantos recursos, que além dos lucros irem para fora, né, para a Holanda, ele conseguiu manter um certo lucro aqui e fazer melhoria na cidade. Ele melhorou, construiu pontes, construiu, né, canais, queria fazer da cidade do Recife, né, uma Veneza brasileira. Construiu prédios, a qualidade de vida melhorou, né, deu liberdade religiosa aos moradores, coisa que os portugueses não tinham feito. Lembrem-se que a religião predominante, né, dos portugueses era o catolicismo romano. Eles não permitiam outra prática religiosa. A igreja teve um papel importante no processo de colonização. E os holandeses já vinham com outra visão, uma visão do calvinismo. Eles acabavam não tentando impor sua visão religiosa, mas aceitavam as ordens dos outros. Então você vai ter o judaísmo, que por sinal prosperou muito nessa época aqui do Brasil holandês. Foi tanto, né, que nessa época foi fundada, foi construída, né, a primeira sinagoga das Américas, a Kahal Zur Israel, que inclusive, né, o primeiro rabino, né, a presidir essa sinagoga foi o rabino Isaac Aboab da Fonseca. Bem, gente, então você vai ter o judaísmo, né? Como eu já disse, você vai ter o cristianismo aqui. Resumindo, a insurreição pernambucana seria somente isso: a expulsão dos holandeses do Brasil. Bem, gente, se você gostou da aula de hoje, deixe o like, se inscreva no canal e aperte o sininho.